Professor André Marcília, a decisão é justa ou abusiva? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro, boa noite, professora, boa noite a toda a audiência. Veja, qual é o crime? Qual é o descumprimento? Do que a gente está falando? A gente precisa aqui botar um pouco a bola no chão e entender o que ele fez. Ele se manifestou? Bom, então se manifestar é um ilícito? Ele se manifestou durante as manifestações de rua de domingo. Bom, as manifestações eram ilícitas? As pessoas que estavam ali nas ruas são criminosas? É disso que a gente está falando? Porque se é isso, precisamos prender todo mundo que estava nas ruas. Vamos prender todos. As milhares de pessoas que estavam nas ruas do Brasil inteiro, então, são criminosas. Se não são criminosas, qual é o crime? Não consigo entender. Descumprimento por qual razão? Uma pessoa online, ela se manifesta, e me parece que se manifestar ainda é algo que não é crime dentro desse país, porque, como a professora disse, as pessoas estão esticando, o Bolsonaro está esticando a corda com o STF, mas parece então que todos nós estamos esticando a corda ao estarmos aqui falando, ao estarmos debatendo, ao sairmos às ruas. O que seria esticar a corda nesse caso? As pessoas estavam nas ruas, o Bolsonaro fez uma participação online e essa participação online foi publicada na rede social. Bom, então o Bolsonaro não pode falar? O próprio ministro Moraes disse que ele poderia fazer participações públicas. Segundo a decisão do ministro Moraes, ele inclusive poderia estar lá na manifestação. Ele próprio disse que poderia dar entrevista, que poderia fazer pronunciamentos públicos. Qual foi o ilícito? O que ele disse que contrariou a democracia ou que atentou contra alguma coisa? Nada, absolutamente nada. Tanto que na própria decisão do Moraes não menciona o fato de estar este ou aquele conteúdo ser considerado ilícito, e sim o fato dele ter se manifestado e isso ter sido publicado por um terceiro. Então, quer dizer, ele deve ser preso porque um terceiro deliberadamente fez um ato? Ele deve ser preso se não fosse o filho, fosse qualquer um daquelas milhares de pessoas que estavam nas ruas, que publicasse aquilo nas redes sociais, ele seria punido pelo ato de um terceiro? É nesse lugar que o direito foi colocado? Ou ele vai ser punido por se manifestar? Ou ele vai ser punido simplesmente porque aquelas manifestações eram ilícitas e todos somos ilícitos a partir do momento que decidimos nos manifestar criticamente em relação às autoridades e instituições? Então, assim, qual é o crime? É nesse lugar da justiça que nós temos de nos dedicar a pensar. Quando a gente olha e fala isso é justo ou isso é injusto, a gente precisa primeiro entender qual é o crime, qual é o ilícito, em que lugar que nós estamos pondo a nossa democracia para dizer que ela precisa ser salva. Quer dizer, ela precisa ser salva de quê? De pessoas que saem às ruas e se manifestam? Olha o lugar dessa cautelar que o ministro colocou e é muito perigoso que a gente considere isso, entendo eu, né, que a gente considere isso lícito. Uma cautelar que uma pessoa pode ser presa se aquilo que ela fala, pensa ou diz for republicado por um terceiro. Quer dizer, então amanhã aquilo que eu digo, se um terceiro utilizar e isso for considerado por alguém algo ruim, pronto, eu serei preso em razão do ato de um terceiro. Quer dizer, é muito perigoso o lugar que a gente caminha para criminalizar, no fundo, o Bolsonaro. Acho que é injusto, acho que é inadequado, acho que a gente está esticando sim a corda da democracia, mas não o Bolsonaro, e sim o STF.